pessoal, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Eu ia ficar mais arrumadinho para vocês aqui, mais bem vestido, mas aqui em Goiânia está um calor insuportável, está muito quente aqui em Goiânia. Então estou assim, tranquilo aqui no terreiro, para a gente poder falar sobre um Exu muito especial na minha vida, que é o Exu Tiriri. E uma responsabilidade que eu tenho agora em mãos de falar desse Exu, que é um Exu que eu tenho uma grande estima por ele. Foi um Exu que fez parte da minha iniciação, da minha formação. Então foi o Exu que deu o pontapé para que eu então chegasse aonde eu estou. Então veja só que falar do Exu Tiriri é uma responsabilidade muito grande. Então eu agradeço muito por finalmente ter chegado o dia, porque me preparei melhor para falar desse Exu. Então hoje chegou o dia de falar sobre Exu Tiriri. O Exu Tiriri, ele é considerado no seu nome de Exu Tiriri como forte e corajoso. E no decorrer desse vídeo vocês vão entender por que esse Exu ganha o título de forte e corajoso. Uma das primeiras coisas que nós temos que observar desse Exu, quando nós vemos o seu ponto riscado, e nós vamos analisar o ponto riscado do Exu Tiriri, nós vamos observar o ponto principal dele, a simbologia do ponto riscado do Exu Tiriri, é que ele tem uma conexão com os deuses do submundo e com os deuses solares. Mas ele faz uma inversão. Ele faz uma inversão. Ele coloca o poder receptivo para cima, né, que é o poder da criação, é o poder que representa o útero, e aí ele coloca para baixo, entendeu? O seu poder dinâmico. Então isso nos leva a crer que o Exu Tiriri, ele consegue fazer as suas magias solares, o seu conhecimento solar, e ele envia para os deuses do submundo. Ou seja, Exu Tiriri, ele é a via e o caminho dos deuses solares, né, os deuses do céu, para os deuses subterrâneos. Ele é a ponte para esses deuses. Coloca então esse Exu como um Exu forte em oráculos, porque ele conhece a face dos céus, ele conhece os deuses antigos, ele conhece magias esquecidas, ele conhece o mundo de cima e o mundo de baixo. Faz desse Exu então um Exu de um extremo poder e de um Exu totalmente completo pelas suas características e pelos seus poderes. Aí pessoal, passa no avião de novo. Quando a gente começa a gravar, o avião passa, mas é isso mesmo. Toda vez que eu vou gravar um vídeo, o Jeová manda o avião passar, tá? É obra do inimigo, gente. Laro e Exu, é a obra do inimigo. Mas vamos avante. Então esse Exu, que ele tem um poder oracular muito grande, ele conhece sobre essa questão de tempos, de destinos. Então ele trafega entre os mundos, entre os tempos, e consegue te dar altos conselhos na sua caminhada. Então, quando eu olho para o Exu Tiriri, eu analiso a seguinte questão: dificilmente uma pessoa que carrega o Exu Tiriri, ele não se torna um mestre e um guia das outras pessoas. Só se realmente acontecer algo para você não ser um líder nato, ou você não desejar guiar, direcionar pessoas. Porque o Exu Tiriri, ele traz essas características de guiar as pessoas, de dar conselhos para as pessoas. E como ele está presente também na linha do tempo, que ele trafega
entre o tempo, ele sabe das coisas que pode acontecer conosco, então ele nos aconselha a tomar outras atitudes e a tomarmos outros caminhos para o nosso êxito, para o nosso sucesso. Quando eu falo de Exu Tiriri, eu também me lembro que ele, apesar de não carregar o número 7, ele está presente nos 7 reinos da Quimbanda, porque nós vemos aí o Tiriri da Lira, nós vemos o Tiriri Menino, nós vemos o Tiriri da Calunga, nós vemos aí o Tiriri que anda aí nos cabarés da vida, o Tiriri das matas, o Tiriri dos cruzeiros. Então esse Exu, ele tem um livre acesso, e até se fala que esse Exu ele tem um acordo para poder entrar e sair em todos os reinos, é claro, respeitando os limites, né, da sua presença, porque se uma coisa que o Exu Tiriri tem muito é o senso de justiça. Ele não é marabô, mas ele tem um senso de justiça muito aguçado. Então quando você desejar destruir o seu inimigo, esse Exu ele vai estudar o comportamento do seu inimigo e vai estudar o seu comportamento. Se em algum momento ele vê que você está errado, então ele não vai muito mexer com essa vingança, com essas pendências não. Mas se por um momento esse Exu descobrir que você foi injustiçado, que você está sofrendo injustiça, então esse Exu vai atrás dos seus inimigos e ele vai vir com um ataque tão potente, ele vai vir com todo o seu poder de destruição, com o seu poder obscuro, com os seus conhecimentos do submundo, com os conhecimentos solares, com essa dominação dos 4 elementos, porque ele domina isso com uma maestria muito grande, e ele vai criar para o seu inimigo muitas situações complexas, porque ele entende muito bem da psicologia humana e ele conhece os jogos e os vícios da vida. Uma das coisas que o Exu Tiriri ama fazer é viciar as pessoas nos seus sentimentos. É prender a pessoa em sentimentos desfavoráveis. Há de se dizer que o Exu Tiriri, para destruir casais, o que ele faz quando ele vai destruir um casal? Primeiro, ele vai dar uma sensação de posse um para o outro, e de repente um ou outro vão matar o seu companheiro ou a sua companheira. Ele vai dar um amor tão doentio, ele vai prender, vai viciar a pessoa num sentimento de posse tão forte, que aí usa aquela frase: se não for meu, não será de ninguém. Então quando você quer destruir um casal, que você envia esse Exu, ele vai fazer com que esse sentimento fica muito pesado nos corações desse casal, e eles vão ser capazes de matar um ao outro por amor. Então vocês estão observando aí que é um Exu muito perigoso. Ele tem um senso de justiça, mas quando ele vê que realmente aquele casal merece aquilo que você mandou, então ele vai fazer isso. Ele vai fazer com que aquele casal cometa crime um contra o outro por possessão. Então o Exu Tiriri, ele prende as pessoas em vícios sentimentais. Ele prende, mas ele também liberta. Ele liberta de relações que não estão dando certo. Ele liberta de relações infelizes. Então esse Exu é propício para isso. E há de se dizer que esse Exu também tem uma inclinação muito forte para fazer negociações. Para você que tem comércio, então ele está ligado aí com o povo da Lira, ele tem uma inteligência extrema para o mundo dos negócios. E para a sedução, esse Exu, ele dá um poder de sedução muito grande para as pessoas, ele aumenta a libido sexual, o apetite sexual. Então ele é aquele que faz com que a chama do libido possa crescer, possa aumentar. Então quando eu estudo sobre Exu Tiriri, que eu vejo também que ele faz parte do exército do maioral, que ele é um grande guerreiro, um grande protetor das entradas dos terreiros, um grande protetor dos seus fiéis, dos seus adeptos.
Então ele é um grande guerreiro e ele entende de guerra, ele entende de ataque, ele entende de destruir os seus inimigos sentimentalmente e ele ataca por dentro. Ele vai prender os inimigos em relações que vão trazer angústia, que vão trazer sufoco, e as pessoas não vão suportar e elas vão chegar a cometer crimes, porque ele tem esse poder, ele gosta de fazer isso. Dificilmente alguém que é do Exu Tiriri não vai aprender sobre os oráculos. São pessoas que vão gostar de olhar para a face do céu, vão gostar de astrologia, vão gostar de jogar cartas, búzios, vão ser pessoas que vão ter um entendimento dos dois mundos, tanto do mundo de cima quanto do mundo de baixo. Vão ser pessoas que vão ter, como poderia dizer, um comportamento introspecto e que muitas das vezes você vai preferir ficar sozinho, se isolar da multidão, porque esse Exu traz esse comportamento de você querer se isolar. Agora toma cuidado, porque esse Exu é um ser muito rebelde, tá? E se o médium não tomar cuidado, pode tornar uma pessoa agressiva, prepotente, arrogante, e pode fazer o inverso. Pode sucumbir você numa carência afetiva, que por mais que você seja uma pessoa rebelde, que por mais que você deseja ficar sozinho, mas de vez em quando você vai querer ter alguém para si. Então precisa entender que esse Exu pode causar esses efeitos nas pessoas, entendeu? Você pode ser uma pessoa da qual, com o tempo, ele vai fazer com que as pessoas se sintam atraídas por você, porque esse Exu traz pessoas, né, para você. E toma cuidado com as relações extraconjugais, porque esse Exu também, se você não tomar cuidado com aquilo que ele vai produzir na sua vida, que é aquele sentimento de sedução, de atração, que as pessoas muitas das vezes vão querer te procurar, entendeu? Então para você que tem a sua relação fixa, tá bom? E que é do Exu Tiriri, toma cuidado com essa questão da libido com pessoas fora do casamento, porque ele pode fazer isso, tá? Ele pode trazer pessoas, entendeu? Para você, ou fazer com que você se envolva com pessoas que são casadas. Talvez você que seja solteiro vai ter então uma inclinação para ter relações com pessoas casadas também. Então vejamos que a parte da sedução que esse Exu pode produzir nos seus médios é muito forte. E eu aqui não estou falando de aparência, de beleza física, não. Eu estou falando então de uma libido, eu estou falando de uma sedução, de um espírito rebelde, entendeu? E que também pode ser um espírito de malandragem, porque o Exu Tiriri, ele traz o poder da malandragem, tá? Tanto daquela malandragem de você saber entrar e sair, como daquela malandragem que você está com parceiro ou parceira e você pode então querer adquirir outros parceiros ou parceiras para a sua vida. Por quê? Porque esse Exu, ele causa aquela bendita sedução, aquela atração rebelde. Quando eu falo desse Exu, eu me lembro que esse Exu me ensinou muitas coisas no início da minha caminhada. Eu vejo que esse Exu, ele age como um psicólogo. Ele tem então esse dom da oratória, o dom de conversar com você, de entender você. Ele é um grande mestre, ele é um grande instrutor para as nossas vidas. Então, quando eu falo de Exu Tiriri, eu falo de todos esses sentimentos, de toda essa intensidade. Porque ele é um Exu que traz essa intensidade. Quando eu falo dessa relação do Exu, que ele então busca as energias solares, né? Que ele trabalha com os deuses solares, com a face do céu, que é um ser de uma inteligência muito grande, que ele também passa conhecimento para o submundo, ou seja, ele guia muitas criaturas do submundo, porque ele tem contato
com esses deuses do submundo, com esses deuses antigos do submundo, e ele tem contato com os deuses solares. Então é um conhecimento que ele leva para as trevas. E ele tem o poder então de criar seres, de criar elementais para poder trabalhar para si. Então esse Exu, ele é um Exu de criação, de transformação, de transmutação. Entender o Exu Tiriri, para quem carrega esse Exu, é primordial. Até uma ideia que diz assim, que se você recebe o Exu Tiriri, você não precisa receber nem mais um outro Exu. Há essa ideia. Mas por quê? Por causa do seu poder completo. Porque ele atua no sentimento, ele atua nos negócios, ele atua trazendo prosperidade, ele atua libertando pessoas de vícios, ele atua fortalecendo a estima das pessoas diante das provas da vida, diante dos sentimentos intensos que você enfrenta no dia a dia. Esse Exu está ali, porque ele consegue manter o equilíbrio. Para você que é médio dele, ele consegue manter você no equilíbrio, apesar das dificuldades que você padece, apesar da intensidade dos seus sentimentos, da confusão sentimental que às vezes paira sobre a sua vida. Esse Exu, ele consegue canalizar tudo isso aí para poder te fortalecer e manter você em pé. Então é um Exu que dificilmente você que carrega ele vai se arrepender das suas escolhas. Ou seja, por quê? Porque ele é um ser que, por mais que você vai por um caminho errado, esse Exu Tiriri, ele vai desviar você das coisas erradas. Por mais que você busque vícios e outras coisas mais, esse Exu, ele vai atuar ali nos vícios. Ele vai atuar no seu conselho cotidiano, entendeu? Mantendo o seu foco, mantendo a sua firmeza. E por mais que tenha momentos de desesperos, por mais que tenha momentos que você quer perder o bom senso e a razão, esse Exu, ele te cobre com a capa. Ele mostra que tem um garfo receptivo virado para cima. E ele tem dois garfos dinâmicos para baixo. Ele mostra que ele traz luz na dificuldade. Ele mostra que traz a luz para as trevas do seu dia a dia. Ele mostra que na escuridão ele vai trazer a luz e vai te recompor, te restabelecer para que você continue andando. Quem carrega esse Exu só se perde em vício se desejar, só fica preso a sentimentos viciantes se desejar, porque existe aquela questão de pega, mas não se apega. Então esse Exu trabalha em tudo isso. E se você ainda que tem Exu Tiriri e você não tem cargo aí no seu terreiro, ou você não é um tatá, ou você não tem cargo, entendeu? Alguma coisa aconteceu para você não estar guiando pessoas, direcionando pessoas. Porque quem carrega esse Exu tem inclinação para ser mestre e tem inclinação para ter cargos nos terreiros. Por quê? Primeiro porque ele é um Exu de um conhecimento muito grande. Um conhecimento que não é para ficar no canto de um terreiro. Os poderes desse Exu, tanto solares quanto subterrâneos, esse equilíbrio, essa força, esse caminho grandioso da serpente que ele traz em si, tem que ser manifesto, tem que ser transmitido para o mundo, para as pessoas. Então, veja, repetindo, ele tem um senso de justiça, é um Exu de comportamentos, de sobriedade, ao mesmo tempo ele é o espírito de revolta, de sedução. Ele é um espírito que muitas vezes pode trazer infidelidade, mas pode trazer fidelidade. Ele pode mudar as coisas de lugar. Ele pode transformar as situações. Então, quando eu olho para o Exu Tiriri,
Eu vejo uma energia completa em si, que é capaz de destruir e recriar. É aquele Exu que tem uma meta da seguinte forma: destruir para reconstruir. Afastar as coisas nocivas da vida, fazer você dar de cara com aquilo que sentimentalmente você não quer mexer, mas ele traz à tona, porque ele também é um Exu no subterrâneo da profundidade da alma. É aquele que trabalha na divisória da alma. Ele é aquele que faz você decidir o que você quer da vida. E se você ficar enrolando demais na sua vida aí, ele vai fazer você ficar preso em labirintos sentimentais. Ele vai castigar você nessa questão. Ele vai fazer você ser escravos de sentimentos nocivos para a sua própria vida. Salve então o Exu Tiriri, esse grande Exu, um grande camarada, que eu tenho a honra de ter conhecido esse Exu no início da minha caminhada, e tenho a honra de saber que esse Exu foi um dos meus mestres e até hoje é um dos meus mestres, aquele que fala comigo através da sua intuição, porque ele está envolvido com os oráculos, com o jogo, ele entende a face do céu, ele entende a psicologia humana, ele entende de sentimentos, ele entende das raízes do início das coisas, e ele é aquele que pode te instruir no caminho para fazer você chegar ao topo. Salve o Exu Tiriri. Seu Tiriri é rei, já ganhou coroa. Seu Tiriri é rei, já ganhou coroa. A sua gargalhada não é à toa. A sua gargalhada não é à toa. Um abraço a todos e até a próxima.